pessoal, tudo bom com vocês? Voltando aqui para dar continuidade, né? E finalizar aí a semana de leitura de contos do Allan Poe com esse conto Ligeia. É um conto muito legal, gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa aqui nos comentários pra mim, ao final desse conto, qual desses quatro que eu contei esse fim de semana que você mais gostou. Se você não assistiu os contos de ontem, vou deixar aqui nos cards, tá bom? A playlist completinha aí pra você assistir. Se você não assistiu da semana passada, também já assiste, gente. Tem uns contos que são mais curtos, tem uns contos que são mais longos, então vai assistindo por parcelado aí, tá bom? Não tem problema. Se você tiver com tempo, assiste de uma vez, mas se não, né, assiste um pouquinho por dia. Mas, gente, vale super a pena. Se você curte contos de terror, de horror, de, enfim, macabra, assim, sinistrão mesmo, vale a pena ir lá na playlist do Allan Poe que eu tô preparando pra vocês. Ele vai ficar aí no canal forever, então você pode assistir a hora que você quiser. Que curtiu o conto, assiste quantas vezes quiser, beleza? Então já deixa meu like, já deixa seu comentário aqui, né? Pra dar aquela força, aquela engajada que eu preciso. E também compartilha muito esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações, tá bom? Então bora lá, gente, começar aqui a leitura de Ligeia. Esse conto foi publicado em 1838, tá? Todos os contos do Allan Poe foram mais ou menos nessa época aí, de 1830, 1845, tá? Mais ou menos essa época. E a citação que a gente tem aqui no início desse conto não é do Allan Poe, é do Joseph Glanville. Vou ler aqui pra vocês. E a vontade que no interior reside, que não morre, quem conhecerá os mistérios da vontade com o seu vigor? Para Deus é apenas uma grande vontade, que impregnará todas as coisas pela natureza de suas intenções. O homem não entrega a si mesmo aos anjos, nem tão somente à morte, salvo apenas pela fraqueza de sua débil vontade. Beleza? Então vou pedir aí já desculpa por algum barulho e tal, porque, né, a gente grava e aí não tem como barulhos aqui da casa, pode atrapalhar, mas vamos manter o foco aqui na leitura que tá tudo certo, beleza? Então vamos começar. Ligeia. Não posso recordar, juro por minha alma, como, quando ou precisamente onde encontrei Lady Ligeia pela primeira vez. Muitos anos se passaram e minha memória debilitou-se por tanto sofrer. Ou talvez eu não possa agora trazer esses pontos à memória, porque em verdade o caráter de minha amada, sua inteligência rara, sua tão singular e ainda plácida beleza e a eloquência emocionante e cheia de paixão de sua linguagem musical suave tenha feito caminho para meu coração de modo tão constante e sigiloso que eles foram percebidos e desconhecidos. Ainda assim acredito que a encontrei pela primeira vez e depois frequentemente em alguma grande e decadente cidade às margens do Reno. De sua família ouviu a falar a respeito, certamente. Que fosse de uma origem muito antiquada, não há sombra de dúvida. Ligeia, mergulhada em estudos mais que qualquer outro, de natureza tal para adaptar-se a amortecer as impressões do mundo exterior e tão somente por aquela palavra solitária. Ligeia, que evoco ante meus olhos a imagem daquela que já não existe. E agora, enquanto escrevo, uma recordação me mostra em flashes claros que nunca soube o nome de sua família ancestral, daquela que foi minha amiga e noiva, e tornou-se parceira de meus estudos e finalmente a esposa de minha alma. Teria sido isso uma travessa cobrança de minha Ligeia? Ou teria sido um teste à força do meu afeto que me levara a nunca inquirir aquele assunto? Ou teria sido um capricho de minha parte, uma oferta descontroladamente romântica no santuário da devoção mais apaixonada? De maneira indistinta me recordo do fato em si. Quão maravilhoso era ter esquecido as circunstâncias que originaram e ocorreram, não? E verdadeiramente, se alguma vez o tal espírito intitulado romance, se alguma vez ela, a pálida profetissa do Egito,
De maneira indistinta, me recordo do fato em si. Quão maravilhoso era ter esquecido as circunstâncias que originaram e ocorreram, não? E verdadeiramente, se alguma vez o tal espírito intitulado romance, se alguma vez ela e pálida profetisa do Egito idólatra, de asas negras tenebrosas, Ashtophet, preside, como diz a lenda, casamentos mal planejados, então certamente presidiu o meu. Há, porém, um assunto querido, cuja minha memória não falha. É a pessoa de Ligeia. Em altura, ela era alta, ainda que delgada, e em seus dias finais, bastante diminuta. Eu tentaria em vão enaltecer o porte majestoso, a quietude complacente de seu comportamento, ou a incompreensível leveza e elasticidade de seus passos. Ela chegava e partia como uma sombra. Nunca esteve ciente de sua entrada em meu estúdio particular, salvo pela doce melodia de sua voz, ao pousar sua mão pálida como mármore em meu ombro. Em matéria de beleza, nenhuma donzela poderia se comparar a ela. Era o resplendor de um sonho induzido por um opiáceo. Era como uma visão éterea e espiritual, mas divinamente selvagem, que as fantasias que pairavam sobre as almas adormecidas nas ilhas de Détos. No entanto, suas feições não eram moldadas no padrão regular ao qual fomos tão falsamente ensinados a venerar nas obras clássicas do paganismo. Não existe beleza rara, dizia Bacon, Lord Verulam, quando se referia a todas as formas e gêneros de beleza, sem que haja algo de estranho em suas proporções. Porém, embora eu tenha visto que as feições de Ligeia não fossem de uma beleza regular clássica, ainda assim eu percebia que a sua beleza era realmente requintada, e mesmo sentindo que havia certa estranheza em seus traços, ainda assim tentei, em vão, detectar o que havia de irregularidade e formar minha própria percepção de estranho. Eu examinava o contorno de sua alta e pálida fronte e era irrepreensível. Mas quão fria é esta palavra quando aplicada a criatura tão divina? A pele rivalizava com o mais puro marfim, a imponente fronte sobressaindo e a delicada proeminência acima das têmporas. E então as brilhantes e negras madeixas, negras como as asas de um corvo, luxuriantes cachos naturais, realçando a força plena do seu homérico epiteto, os cachos e as cintinos. Eu olhava para as linhas delicadas do nariz e em lugar algum, a não ser nos graciosos medalhões hebreus. Eu, que já tinha visto similar perfeição, havia a mesma suavidade luxuosa da superfície, a mesma tendência perceptível para o aquilino, as mesmas curvas harmoniosas de suas narinas, que falavam em um espírito livre. Recordo-me de sua doce boca, e aqui estava o triunfo de todas as coisas celestiais. A magnífica curvatura do lábio superior, o aspecto suave e voluptuoso do inferior, as covinhas que se exibiam parecendo brincar, e a cor que parecia falar, os dentes que brilhavam de maneira quase cegante, cada raio sagrado que recaía sobre eles, de forma serena e plácida, ainda que, resultando no mais radiante de todos os sorrisos, olhava com escrutínio a forma de seu queixo, e aqui também eu encontrei a gentileza da amplitude, a suavidade e majestade, a plenitude e a espiritualidade dos gregos, o contorno com que Deus Apolo só revelou Cleómenes, o filho do ateniense, em sonho. E então eu contemplava os grandes olhos de Ligeia. Para os olhos não há modelos na mais remota antiguidade. Pode ser também que naqueles olhos de minha amada repousasse o segredo ao qual Lord Verulam aludia. Eram, devo crer, olhos bem maiores que os comuns da nossa própria raça. Eram mesmo mais profundos que os olhos das gazelas da tribo do vale de Noujarhad.
No entanto, isso se dava somente em intervalos, em momentos de intensa hesitação, que esta peculiaridade se mostrava visivelmente notável em Ligeia. E em tais momentos era sua beleza, em sua imaginação aquecida, aparentemente, talvez, o tipo de beleza dos seres acima e de fora da terra. A beleza da fabulosa ouri dos turcos. As pupilas eram do negro mais brilhante e logo acima penduravam-se cílios de longuíssimo comprimento. As sobrancelhas, de desenho levemente irregular, tinham a mesma tonalidade. A estranheza, todavia, que eu encontrava nos olhos era de natureza distinta da forma, ou a cor do brilho de suas características, e nada mais além do que sua própria expressão. Ah, palavras sem qualquer significado. Por trás de vasta latitude ou mero som pelo qual entrincheiramos nossa ignorância daquilo que é espiritual, a expressão dos olhos de Ligeia. Por tantas horas eu poderia refletir sobre ela, como eu, durante uma noite inteira de verão, duelei com esse entendimento. O que era aquilo? Aquilo mais profundo que o poço de Demócrito, que jazia nas profundezas das pupilas de minha amada? O que era aquilo? Estava eu possuído por uma paixão em descobrir aqueles olhos, aqueles grandes olhos brilhantes, aquelas divinas pupilas que se tornaram para mim estrelas gêmeas de Leda, e para elas o mais devotado dos astrólogos. Não há nenhum ponto, dentre as muitas incompreensíveis anomalias da ciência da mente, mais emocionante ou excitante que o fato, nunca, creio eu, observado nas escolas, que nos esforços em recobrar a memória de algo há muito esquecido. Muitas vezes nos vemos à beira da lembrança, sem, contudo, ao final, nos lembrar. E com que frequência, em meu intenso escrutínio dos olhos de Ligeia, tive eu a sensação de ter me aproximado do total conhecimento de sua expressão, aproximando-me, ainda que não fosse meu domínio, e por fim partia inteiramente. Encontrei, nos objetos mais comuns do universo, um círculo de analogias com tal expressão. E isso, digo eu, logo após o período em que a beleza de Ligeia passou para o meu espírito, habitando agora em um santuário, derivava das muitas existências do mundo material, um sentimento ao redor, permeado de excitação, sempre que eu fitava aqueles largos e luminosos olhos. No entanto, eu não poderia definir tal sentimento, ou analisá-lo, ou até mesmo vê-lo, reconheci-o, permitam-me repetir, em alguns momentos, enquanto pesquisava o crescimento acelerado de uma videira, ou a contemplação de uma mariposa, uma borboleta, uma crisálida, no fluxo d'água corrente. Eu senti isso no oceano, na queda de um meteoro. Senti isso nos olhares de pessoas mais velhas e incomuns. E há uma ou duas estrelas no céu, uma especificamente de sexta grandeza dupla, imutável, que se encontra próxima à estrela de Lira, que vistas criteriosamente através de um telescópio, são capazes de dar essa sensação. Fui invadido por estas notas musicais de instrumentos de corda, e não poucas vezes ao ler passagens de livros. Esses, entre numerosos exemplos, lembro-me bem de um trecho em um volume de Joseph Glanville, que, talvez por conta de sua singularidade, quem poderá dizer, nunca falhou em inspirar em mim tal sentimento. E a vontade que no interior reside, que não morre. Quem conhecerá os mistérios da vontade com seu vigor? Para Deus é apenas uma grande vontade que impregnará todas as coisas pela natureza de suas intenções. O homem não entrega a si mesmo aos anjos, nem tão somente à morte, salvo apenas pela fraqueza de sua débil vontade. Com o passar dos anos e posteriores reflexões, tive a habilidade em descobrir verdadeiramente uma remota conexão entre esta passagem do moralista inglês, a parte de caráter de Ligeia. Uma intensidade de pensamentos, ações, palavras, era possivelmente nela resultado, ou ao menos um indicativo
dessa intensa vontade que, durante nossas longas relações, falhou em dar sinais imediatos de sua evidente existência. De todas as mulheres que conhecia, era ela, a aparentemente calma, sempre plácida e tranquila Ligeia, a que fora a vítima mais violenta das paixões carnais desenfreadas. E tal paixão eu só podia estimar através de miraculosa expansão daqueles olhos que simultaneamente me deleitavam e atemorizavam, pela quase mágica melodia, modulação, distinção e placidez de sua voz muito baixa, e pela energia feroz, tornada duplamente eficaz pelo contraste com sua forma de expressar-se, bem como das palavras selvagens que habitualmente pronunciou. Falei da inteligência de Ligeia, era imensa, como jamais havia encontrado em mulher alguma. Era bastante proficiente em diversos idiomas clássicos e tão longe quanto meus modernos conhecimentos dos dialetos europeus se estendiam, nunca a vi falhar em algum. Na verdade, sobre qualquer tema, dos mais admirados, mesmo aqueles que mais difícil compreensão, que qualquer erudito acadêmico gostaria de vangloriar-se, cheguei eu a encontrar Ligeia em falta. Quão singularmente, quão intrigante este ponto da natureza da minha mulher se forçou, a essa altura tardia, até conquistar minha atenção. Eu disse que seu conhecimento era tal como jamais conhecer em outra mulher. Mas onde respira o homem que atravessou, de maneira bem-sucedida, todas as amplas áreas da ciência moral, física e matemática? Não vi, então, o que agora percebo de maneira clara, que os conhecimentos de Ligeia eram gigantescos, espantosos. Entretanto, estava suficientemente informado de sua supremacia para me resignar com uma confiança semelhante à de uma criança, a ser guiado por ela em um mundo caótico de investigação metafísica em que se achava ocupado durante nossos primeiros anos de casamento. Com quão vasto triunfo, quão vivido deleite, com que tamanha esperança éterea sentia quando ela se curvava sobre mim diante dos estudos pouco investigados, mas não menos conhecidos, até aquela vista deliciosa, onde degraus expandiam-se devagar ante mim, por um caminho não pavimentado, lindo, sem trânsito, mas por onde eu poderia passar até chegar ao alvo e alcançar a sabedoria, preciosa por demais para não ser proibida. Quão pungente, então, deve ter sido o sofrimento com o qual, anos mais tarde, vi minhas expectativas levantando suas próprias asas e voando para longe. Sem Ligeia, eu era apenas uma criança birrenta. Sua presença, suas leituras solitárias, tornaram vividamente luminosos os muitos mistérios do transcendentalismo em que estávamos imersos. Desejando o brilho radiante dos seus olhos, as letras cintilantes e douradas tornavam-se mais embaçadas que o metal, e agora aqueles olhos brilhavam cada vez menos frequentemente sobre as páginas nas quais eu meditava. Ligeia adoeceu. Os olhos selvagens brilhavam como um esplendor glorioso. Os dedos pálidos tornaram-se tão transparentes quanto a cera da sepultura, e as veias azuis sobre a fronte entumeciam-se e palpitavam impetuosamente ao sinal da mais gentil emoção. Vi que ela ia morrer, e travei desesperadamente um duelo em espírito com o impiedoso Azrael. E as batalhas da esposa apaixonada eram, para meu assombro, mais enérgicas que as minhas próprias. Havia muito em sua natureza severa para me impressionar com a crença de que, para ela, a morte chegaria sem seus terrores. Mas assim não foi. Palavras são impotentes para transmitir qualquer ideia de ferocidade ou resistência com que ela lutou contra a sombra. Eu gemia em angústia com tal espetáculo lamentável. Teria querido acalmá-la, argumentar, mas a intensidade do seu desejo selvagem de viver, desejo pela vida, consolo e razão eram semelhantes ao extremo da loucura. Ainda assim, até o último instante
entre os contornos mais convulsivos do seu espírito feroz, nem assim foi abalada sua placidez externa característica. Sua voz passou a ser mais suave, muito mais grave, mas eu não queria me ater ao significado estranho daquela palavra, pronunciada de maneira tão silenciosa. Meu cérebro cambaleava enquanto eu escutava, extasiado, tal melodia, mais do que mortal, para suposições e aspirações nunca antes conhecidas. Que ela me amava, disso não tinha dúvidas. E eu deveria estar ciente que, em um peito como o seu, o amor nunca reinaria como uma paixão tão comum. Mas somente na morte é que fui capaz de compreender toda a força de seu afeto. Por longas horas, enquanto retinha minha mão, até derramaria ante a mim o que um coração transbordante poderia demonstrar uma apaixonada devoção equivalente à idolatria. Como merecia eu ter sido tão abençoado por tais confissões? Como merecia eu ser tão amaldiçoado de que minha amada me fosse tirada na hora em que mais me faria falta? Mas sobre esse assunto não posso suportar me estender. Deixe-me dizer apenas que no abandono feminino de Ligeia, ai de mim, tão imerecido, tão indignamente consentido, reconheci o princípio de sua saudade com um desejo tão avidamente selvagem pela vida. Vida essa que agora me fugia rapidamente. É esta saudade selvagem, esse desejo veemente de desejo de viver pela vida, que não tenho poder de retratar, ou capacidade de expressar em palavras. Exatamente na noite em que partiu, acenando para mim, de forma autoritária, que chegasse até seu lado, me pediu que repetisse certos versos que compôs não muitos dias antes, e eu obedeci. Estes eram os versos. Vede, é noite de gala. Dentro dos últimos anos solitários, um anjo preso, mal-humorado a dormir, em véus e afogado em lágrimas, sente-se em um teatro para assistir um jogo de esperanças e medos, enquanto a orquestra entoa e respiras a música celeste das esferas. Mímica na forma do Deus Altíssimo, murmúrios e balbucios baixos, e aqui voa e voa, pequenas marionetes que vêm e vêm, à procura de vastas coisas sem forma embaixo, que mudam a paisagem para lá e para cá, agitando suas asas de côndor, e assim invisível está. Esse drama heterogêneo, tenha certeza, não deve ser esquecido, com o fantasma para sempre mais perseguido, por uma multidão que não aproveita, através de um círculo que retorna para o mesmo ponto. E muito da loucura e mais do pecado, e terror à alma do enredo pronto. Mas veja, no meio da ruptura mímica, uma intrusão de forma rastejante, uma coisa sangrenta que se exala de fora. A solidão cênica não se evapora, se contorce com dores mortais. Os mímicos tornam-se suas comidas, e os serafins soluçam as presas. Em humanos, assim, imbuídas. Fora estão as luzes, fora tudo, e sobre cada forma trêmula, a cortina uma fúria. Vem com a pressa de uma tempestade impura, e os anjos, todos pálidos e magros, insurreição, revelação, afirmação. Que a peça é a tragédia, homem em dor, e seu herói, o verme conquistador. Ó Deus! Quase gritou Ligeia, erguendo-se imediatamente e estendendo os braços à frente em movimentos espasmódicos, no momento em que encerrei esses versos. Ó Deus, ó Divino Pai, deverão ser estas coisas assim tão inflexíveis? Não será uma só vez conquistado este conquistador? Não somos nós parte integrante contigo? Quem conhece os mistérios da vontade com seu vigor? O homem não entrega a si mesmo aos anjos, nem tão somente à morte, salvo apenas pela fraqueza de seu débil vontade.
E então, como se estivesse exausta pela emoção, ela baixou seus pálidos braços e retornou solenemente até seu leito de morte. E enquanto exalava seus últimos suspiros, junto a eles veio junto um murmúrio baixo de seus lábios. Inclinei-lhe os meus ouvidos e ouvi distintamente novamente as palavras finais do trecho de Glanville. O homem não entrega a si mesmo aos anjos, nem tão somente à morte, salvo apenas pela fraqueza de sua débil vontade. Ela morreu, e eu, aniquilado, pulverizado em pesar, não podia mais suportar a desolação solitária da minha morada na decadente cidade às margens do Reno. Não me faltava o que o mundo me chama de riqueza. Ligeia trouxe-me muito mais, porém muito mais, que cabe à sorte dos pobres mortais. Depois de alguns meses, portanto, de vaguear sem rumo, comprei e reformei uma abadia, que não devo nomear, em um dos recantos mais selvagens e remotos da boa Inglaterra. A grandeza sombria e triste do edifício, o aspecto quase selvagem do terreno, as muitas memórias melancólicas e honradas conectadas a ambos, tinham muito em uníssono com os sentimentos de abandono que me levaram àquela remota e distante região do país. No entanto, embora o exterior da abadia, com seu verde decadente, pendurando em volta, sofresse pouca alteração, entreguei-me com uma perversidade infantil e possivelmente com uma fraca esperança de aliviar as minhas dores e dar-lhe um ar de magnificência régia em seu interior. Para tais tolices, mesmo na infância, eu havia tomado gosto, e agora essas fantasias me voltavam como se banhadas em pesar. Até eu podia sentir o quanto de incipiente loucura poderia ter tido descoberta nas fantásticas e maravilhosas cortinas, nas esculturas solenes do Egito, nas corniches e móveis antigos, nos carpetes adornados a ouro em um padrão Bedlam. Tornei-me escravo cativo às tramas do ópio, e meus trabalhos e decisões assumiram as cores dos meus sonhos. Mas a esses absurdos não devo me deter em detalhar. Permita-me falar apenas daquele aposento, amaldiçoado eternamente, que em um momento de alienação mental conduzi como minha noiva, como sucessora da inesquecível Ligeia, a loira de olhos azuis, Lady Rowena Trevanion de Tremaine. Não há um só detalhe arquitetônico ou decorativo daquela câmara nupcial que agora não esteja visivelmente diante dos meus olhos. Onde estavam as almas da altiva família da noiva, quando em sua sede por riqueza permitiram que passasse pelo umbral de um aposento tão ornamentado, tal donzela e filha amada? Eu disse que me recordo perfeitamente de cada detalhe daquele aposento, embora minha memória tristemente se esqueça de momentos mais profundos. Não havia um meio sistemático para manter, em uma exibição fantástica, a manutenção daquela memória. O aposento se encontrava em uma ala da torre acastelada da abadia. Tinha uma forma de pentágono e era grande em tamanho. Ocupando todo o lado sul do pentágono havia uma única janela, uma imensa folha de vidro inteiriço de Veneza, um painel único de cor chumbo, de forma que os raios solares ou da lua, quando passavam por ele, deixavam um brilho sinistro sobre os objetos no interior. Acima dessa porção superior da imensa janela estendia-se uma treliça de uma antiga videira que se derramava e subia pelas paredes maciças da torre. O teto, de carvalho quase negro, era excessivamente alto e informado de abobada, ornado de forma primorosa com os mais estranhos e grotescos espécimes de estilo semigótico e semidruída. Da parte central dessa melancólica abobada descendia, pendente por uma única corrente de ouro interligada com elos compridos e de padrão saracênico, o incensário de mesmo metal ouro, e tantas outras perfurações forjadas que se retorciam dentro e fora, como se fossem serpentes vivas.
em uma contínua sucessão de luzes multicoloridas. Alguns poucos candelabros de ouro, bem como otomanas de formato oriental, situavam-se em vários locais e logo ali estava o leito. O leito nupcial. De modo indiano, baixo, esculpido em ébano maciço, de um dossel que se assemelhava a um pano mortuário logo acima. Em cada um dos cantos angulados do aposento se erguia um gigantesco sarcófago de granito negro, das tumbas dos reis contra Luxor, com suas tampas esculpidas em imagens memoriais, mas na cobertura principal do aposento repousava, ai de mim, a principal fantasia de todos, as paredes altas, gigantes em altura, até mesmo desproporcionais. Estavam cobertas de cima a baixo, em grandes dobras, com o que se parecia a uma enorme tapeçaria de aparência maciça. Tapeçaria de material similar ao que recobria as otomanas e o leito de ébano, bem como o carpete e o dossel da cama, até as cortinas que cobriam parcialmente as janelas. O material era um tecido de ouro mais puro, salpicado em intervalos irregulares com figuras em arabesco. Com mais de 30 centímetros de diâmetro e forjada sobre o pano em padrões do mais negro azevite. Mas essas figuras somente compartilhavam o mesmo caráter do arabesco, quando observadas de um único ponto de vista. Através de uma invenção hoje comum, na verdade rastreável até um período remoto de antigamente, eles foram feitos de forma mutável. Para aqueles que entrassem no aposento, tinham a aparência de simples monstruosidades, mas à medida que se adentrava no quarto, essa aparência gradualmente desaparecia. Passo a passo, à medida que o visitante se movimentasse no aposento, trocando sua posição, ele se via rodeado de uma sucessão infinita de formas sinistras, pertencentes às superstições normandas, ou que surgem nos sonhos pecaminosos dos monges. O efeito fantasmagórico era amplamente realçado pela introdução artificial de uma corrente de ar que fluía por trás das cortinas, criando uma animação horrível, desagradável ao todo. Em aposentos como esses, em um leito nupcial como este, passava eu as horas profanas do primeiro mês do nosso casamento, sendo que as passava com um pouco de inquietação, que minha esposa temia o violento mau humor do meu temperamento, que me evitasse e amasse, mesmo que um pouco eu não podia deixar de perceber, mas aquilo me dava mais prazer do que o contrário. Eu a detestava com um ódio que mais pertencia a um demônio que a um homem. Minha memória retornava, oh, que intensidade de arrependimento! Para minha Ligeia, minha amada, digna, bela, sepultada, eu me deleitava nas lembranças de sua pureza, sabedoria, imponência, sua natureza etérea, apaixonada, seu amor idólatra. Agora, então, meu espírito se enchia e ardia livremente com as chamas de outrora, na excitação de meus sonhos opiáceos, ao qual estava acorrentado pelos grilhões da droga. Eu gritava o seu nome, durante o silêncio da noite ou entre os recessos protegidos do dia, como se através da ansiedade selvagem, da paixão solene, o ardor que consumia pela partida daqueles que deixavam a saudade, eu pudesse trazê-la de volta. As veredas que ela abandonara, seria possível para sempre? Nessa terra. Aproximadamente no início do segundo mês de casamento, Lady Rowena foi acometida a uma súbita doença, cuja recuperação foi lenta. A febre que a consumia tornava suas noites inquietas e seu estado tão torporoso e semi-adormecido. Ela falava de sons, movimentos que iam e vinham do aposento da torre, mas concluí que não tinham qualquer fundamento, salvo o destempero de sua imaginação, ou talvez a influência fantasmagórica do próprio quarto em si. Ela convalesceu, afinal, até se restabelecer. No entanto, em breve período transcorreu até que um segundo e mais violento acesso a acometeu, colocando-a de volta à cama em sofrimento. E deste ataque à sua saúde, seu corpo já frágil jamais se recuperou totalmente. Suas doenças foram depois dessa época de caráter mais alarmante,
e muito mais recorrentes, desafiando tanto o conhecimento quanto os grandes esforços de seus médicos. Com o progresso de sua doença crônica, que ao que parecia havia assumido sua constituição, sendo incapaz de ser erradicada por meios humanos, não pude deixar de observar aumento similar em sua irritação nervosa, em seu temperamento, bem como sua excitabilidade sobre causas triviais do medo. Ela falava novamente, e agora com mais frequência e pertinácia, sobre os sons, os leves sons, e sobre os movimentos inusitados entre as tapeçarias, ao qual ele já havia aludido. Certa noite, já no final de setembro, pressionou-me sobre o assunto, com maior ênfase do que o habitual, requerendo a minha atenção. Ela havia acabado de acordar em um sono inquieto e eu estivera observando, com sentimentos mistos de ansiedade e terror, o aspecto de sua fisionomia emagrecida. Sentei-me ao lado de sua cama de ébano, em uma otomana da Índia. Ela se levantou e falou em um sussurro baixo e fervoroso, de sons que estivera ouvindo, mas cujos quais não pude ouvir, de movimentos que estivera vendo, mas cujos quais não pude perceber. O vento soprava apressadamente atrás das tapeçarias e eu desejava lhe mostrar o que, devo confessar, eu não podia crer de todo. Que todos aqueles sussurros e respirações inarticuladas e aquelas variações tão delicadas das figuras nas paredes não eram nada mais do que os efeitos naturais do vento corrente. Mas a palidez mortal, espalhando-se pelo rosto, provava a mim que meus esforços em tranquilizá-la seriam infrutíferos. Ela parecia estar desmaiando e nenhum criado ouviria aos meus chamados. Lembrei-me de onde havia guardado o decantador de vinho suave receitado pelos médicos e percorri o aposento à sua busca. Mas ao passar sob a luz do incensário pendente, duas circunstâncias de natureza impressionante atraíram minha atenção. Senti que algo palpável, embora invisível, passara de leve junto a mim, e vi que ali estava, sobre o tapete dourado, logo abaixo do incensário, uma sombra fraca e indefinida de aspecto angelical. Tal o que se pode esperar do aspecto de uma sombra. Mas eu estava alucinado de excitação por uma dose moderada de ópio, e considerei tais coisas como nada, nem mesmo as mencionei a Rowena. Tendo encontrado o vinho, cruzei de volta os aposentos e enchi uma taça, segurando junto aos lábios da desmaiada senhora. Parcialmente recuperada, assumi o cálice por si só, enquanto eu me sentei próximo a ela, com meus olhos fixos em sua pessoa. Foi então que percebi distintamente passos leves sobre o carpete e próximo ao leito, e um segundo depois, quando Rowena estava no ato de erguer o cálice aos lábios, eu vi, ou talvez tenha sonhado que vi, caindo dentro da taça de uma fonte invisível da atmosfera do quarto, 3 ou 4 grandes gotas de um brilhante líquido, cor de rubi. Se eu o vi, não ouviu Rowena. Ela bebeu o vinho sem hesitar e eu me esqueci de mencionar a circunstância, depois de tudo, pois considerei que tenha sido induzido pela sugestão de minha vívida imaginação, acrescido do terror da senhora, pelo ópio e pelo adiantado da hora. No entanto, não posso deixar escapar da minha percepção que imediatamente após a queda das gotas de rubi, uma mudança súbita para pior se abateu sobre o estado de saúde de minha esposa. Então, sim, na terceira noite subsequente, as mãos dos criados prepararam seu corpo para o túmulo, e no quarto dia sentei-me sozinho com seu corpo envolto naquele fantástico aposento em que a recebi como esposa. Visões selvagens, induzidas pelo ópio, flutuavam como sombra ante mim. Meu olhar pousou inquieto sobre os sarcófagos em cada canto do aposento, sobre as figuras ondulantes na tapeçaria e sobre as chamas multicoloridas que se entrelaçavam do incensário acima da minha cabeça. Meus olhos então caíram no que me recordo como das circunstâncias da outra noite, sobre um ponto abaixo do clarão do incensário, aonde antes cheguei a vislumbrar os traços translúcidos de uma sombra. O que antes ali estava, no entanto, agora já havia partido, e respirando com maior liberdade. Tornei a olhar para a pálida e rígida figura que jazia sobre o leito. Então percorreram minha mente milhares de memórias de Ligeia.
e achegou-se no meu coração com a violência turbulenta de uma torrente, a totalidade do indizível sentimento de infortúnio com que eu a contemplara, a ela, daquela forma envolta em uma mortalha. A noite avançava e ainda assim, com meu peito cheio de pensamentos amargos e a respeito da única e supramente amada, permaneci contemplando o corpo de Rowena. Devia ser meia-noite, ou talvez mais cedo ou mais tarde. Já eu que havia perdido noção do tempo, quando um soluço baixo, suave, mas muito distinto, surpreendeu-me em meu sono. Senti que vinha da cama de ébano, a cama da morte. Eu o ouvi em uma agonia de terror supersticioso, mas não houve repetição do som. Agucei o olhar para detectar qualquer movimento do cadáver, mas não havia o mínimo perceptível. No entanto, eu não poderia estar enganado. Eu escutara um ruído, ainda que fraco, e minha alma despertara dentro de mim. Mantive de maneira resoluta e perseverante minha atenção ao corpo. Muitos minutos se passaram antes de qualquer circunstância ocorresse, de modo a lançar uma luz sobre o mistério. Finalmente tornou-se evidente que um leve, muito fraco, quase imperceptível rubor assumiu suas faces e sobre as pequenas veias de suas pálpebras, através de uma espécie de horror e espanto indizíveis, para os quais não há palavra suficiente para expressar na língua mortal. Senti meu coração parar uma batida. Meus membros rígidos de horas na mesma posição em que sentado estava. Contudo, o senso de dever finalmente pareceu atuar para que eu recobrasse meu domínio próprio. Eu não podia mais duvidar do que havíamos nos precipitado em nossos preparativos fúnebres. Que Rowena estava viva. Era necessário agir imediatamente. Entretanto, a torre estava separada no restante da abadia onde residiam os criados, e não haviam sequer para ser chamado. Eu não tinha meios de ordenar-lhes que viessem ao meu auxílio sem que tivesse que deixar o corpo por alguns minutos, e aquilo eu não poderia me aventurar a fazer. Eu, portanto, lutei sozinho em meus esforços para chamar o espírito que pairava sobre o corpo. Em um curto período, era certo, houve porém uma recaída. A cor desapareceu de suas pálpebras e faces, deixando uma palidez ainda maior do que o mármore. Os lábios tornaram-se duplamente contorcidos e retraídos, na expressão sinistra da morte. Uma repulsiva viscosidade e frigidez se espalharam rapidamente pela superfície do corpo. Caí trêmulo no sofá de onde me erguera quando fui despertado tão surpreendentemente e me entreguei outra vez às apaixonadas lembranças de Ligeia. Uma hora assim decorreu quando poderia ser possível. Tomei novamente ciência de um som impreciso oriundo da região do leito. Ouvi atentamente, na extremidade do horror. O som veio novamente, era um suspiro. Correndo para o cadáver, distintamente ouvi, um leve tremor em seus lábios. Em um minuto eles se abriram, deixando à vista uma fileira de dentes perolados. O espanto agora duelava em meu peito com a profunda admiração que até então dominara sozinho. Senti que minha visão ficou turva, que minha razão divagou, e foi somente com um esforço violento que consegui, afinal, dominar os nervos e me propor a executar a tarefa mais uma vez apontada. Havia agora um brilho parcial na fronte e em suas bochechas e garganta. Um calor perceptível impregnou toda a sua forma. Havia até mesmo uma leve pulsação de seu coração. A mulher estava viva e, com redobrado ardor, pus-me à tarefa de reanimá-la. Friccionei e banhei-lhe as têmporas e mãos, e usei de toda a experiência, e quase nenhuma literatura médica poderia sugerir em vão. De repente, a cor sumiu, a pulsação cessou e os lábios assumiram a expressão resoluta da morte. E um instante depois, todo o corpo se tornou frio como gelo e com a coloração lívida, de intensa rigidez, os contornos cavados e todas as peculiaridades repugnantes de alguém que, por muitos dias, foi um inquilino do túmulo. E novamente afundei-me nas recordações de Ligeia. Mais uma vez, que maravilha que estremeço enquanto escrevo! De novo chega até meus ouvidos um soluço baixo do leito de ébano. Mas por que detalharei minuciosamente os horrores indescritíveis daquela noite? Porque demorarei a relatar como se, tempo em tempo, até a hora do acinzentado amanhecer,
Repetiu-se esse drama horrendo de vivificação? Como cada recaída terrível era apenas uma morte mais severa e aparentemente mais irrepreensível, como cada agonia usava o aspecto de uma luta com algum inimigo invisível, e como cada luta que se sucedia, por eu não saber o que havia de mudança no cadáver, permita-se apressar a conclusão. A grande parte daquela terrível noite se fora, e aquela que havia sido dada como morta, mais uma vez se movera, agora mais vigorosamente do que até então, embora despertando de uma dissolução mais espantosa em sua total desesperança do que qualquer outra. Há muito eu já cessara de lutar ou me mover, permanecendo sentado rigidamente sobre a poltrona, uma presa indefesa de um turbilhão de violentas emoções, cujo assombro extremo era, talvez, o mais terrível, o menos consumidor. O cadáver, torna a repetir, moveu-se, e agora mais vigorosamente que antes. Os matizes da vida irrompendo com indomável energia em seu rosto, seus membros relaxados, e a não ser pelas pálpebras ainda firmemente cerradas e os panos e ataduras que a recobriam, conferindo um aspecto sepulcral à imagem, eu poderia ter sonhado que Rowena, na verdade, tinha afastado completamente os grilhões da morte. Mas se essa ideia não foi até então inteiramente aceita, eu poderia no mínimo não mais duvidar quando, erguendo-se da cama, cambaleando, com passos vacilantes, com olhos fechados e agindo como alguém perdido em um sonho, a coisa amortalhada avançou audaciosamente, de maneira bem corpórea e palpável, para o meio do aposento. Não tremi. Não me movi, pois 1.000.000 de fantasias inenarráveis, ligadas à aparência, estatura, comportamento da figura, correram apressadamente através do meu cérebro, me deixando paralisado, congelado como uma pedra. Não me movi, mas contemplei a aparição. Havia uma desordem louca em meus pensamentos, um tumulto inacessível. Poderia verdadeiramente ser Rowena viva aquela que me confrontava? Poderia. De fato, ser verdadeiramente Rowena, a loira de olhos azuis, Lady Rowena Trevanion, de Tremaine? Por quê? Porque eu ainda duvidava. A bandagem permanecia firmemente fixa ao redor da boca, mas então poderia não ser a boca respirante de Lady Tremaine? E as bochechas? Havia aquele rosado em seu esplendor de vida? Sim, poderia ser a bela face da viva Lady Tremaine. E o queixo com as covinhas, como antes de sua doença? Poderia não ser o dela? Mas então, ela crescera em estatura desde o seu padecimento? Que loucura inexplicável me apanhou com aquele pensamento. Em um salto cheguei aos seus pés, estremecendo ao meu toque. Ela reclinou a cabeça, deixando cair assim os fúnebres tecidos sinistros que a confinavam. E ali fluíram, na atmosfera agitada do aposento, enormes massas de cabelos longos e desgrenhados. Eram mais negros que as asas de um corvo da meia-noite, e agora, vagarosamente, abri os olhos, o vulto que estava à minha frente. Aqui estão, afinal, disse eu em voz alta. Eu nunca poderia enganar-me. Estes são os grandes, negros e selvagens olhos do meu amor perdido. Na minha Lady Ligeia. Olha lá. Que história, né, gente? Nossa. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês perceberam, mas né, eu tive que ter um corte aqui porque o meu celular acabou a bateria. Então eu falei, bom, vou terminar de gravar amanhã. Então tô um pouco diferente, né? Eu tive que tirar a maquiagem pra dormir, né, gente? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse conto. Desses 4 contos que eu contei esse fim de semana, gente. Gato Preto, Pequena Conversa com a Múmia, A Queda da Casa de Usher e agora Ligeia. Qual desses 4 que você gostou mais? Deixa aqui nos comentários pra saber, tá bom? Gente, como eu já falei em outros vídeos, cara, tem uns contos que são mais longos, tem outros que são mais curtinhos, então é isso aí, entendeu? Mas se você curte, gente, se você curte a leitura de contos do Allan Poe ou de qualquer outro
autora aí, deixa aqui nos comentários pra eu saber, de repente dá tempo de eu trazer ainda alguma coisa legal pra vocês. E não esquece, gente, que dia 31 vai ter live aqui no canal. Então, dia 31, que é o último dia, né, de outubro, é o último dia que eu vou trazer os contos do Alan Poe. Vou trazer William Wilson a meio-dia. E às 6 horas eu vou trazer O Corvo, que é um clássico aí que muita gente conhece, né? Então eu vou trazer no dia 31 esses dois contos pra fechar com chave de ouro aí a leitura dos contos de Alan Poe. E também a partir das 7h15 vai ter live, tá bom? Vai ter live com super... o André, meu amigo aí de muito tempo. A gente trabalhou junto já, ele é muito gente boa. E ele, né, nós juntos vamos trazer aí a história, a origem do Halloween. E também vamos debater aí, né, expor aí alguns autores e obras de horror e tal, e vamos ter uma conversa legal. E você pode participar entrando na live, fazendo suas perguntas aí pra gente, tá bom? Pra gente debater, pra gente trocar uma ideia legal, beleza? Então eu conto com você dia 31 e conto com você aqui nos próximos vídeos do canal Língua e Literatura também, tá bom? Não esquece do meu like. E não esquece também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações pra sempre receber a notificaçãozinha lá, né? O sininho apitar lá e você vir correndo pra cá assistir, tá bom? Um beijo muito especial pra você. Uma ótima semana, que, né, amanhã inicia uma nova semana aí. Boa semana pra todos e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!